Olá, gente, tudo bem? Vamos começar então a nossa aula de Sociologia hoje, aqui professor Jussival. Nós vamos discutir aqui um assunto por demais interessante, que é justamente a família. A família que é, sem dúvida nenhuma, uma das maiores instituições, né, que nós temos na face da Terra, tá bom? Então, como ponto de introdução, é importante entendermos o título do nosso capítulo hoje, A Família no Mundo de Hoje, tá bom? Como ponto de introdução, é necessário entendermos que nós vamos estudar dois pontos aqui nesta aula. Primeiro, família patriarcal. Segundo, as mudanças atuais. O que remonta você parar para pensar no que é tradição e no que é atualidade, tá bom? Tradição, família patriarcal. Atualidade, as mudanças atuais, tá bom? Mas para a gente tentar compreender o que é a família patriarcal e o que são essas mudanças atuais, é necessário eu começar a dialogar com vocês lhe fazendo o seguinte questionamento. Essas muitas configurações de família que nós vamos começar a entender agora, começa com a seguinte pergunta. Afinal de contas, como é a sua família? É um questionamento que se faz. É uma família muito unida, que vive muito oriçada, brigando por qualquer razão, e aí sempre acaba pedindo perdão, como diz Dudu Nobre, aquela famosa música dele, né? Então, é bom que a gente comece agora a perceber e analisar o que é a família. Como é a sua família? Bem, a família ela é objeto de estudo das ciências sociais, né? Porque ela é uma das instituições mais importantes da face da Terra, certo? Então vejam bem, família pressupõe-se laço de parentesco e consanguinidade. O que é a consanguinidade? É quando alguém tem o mesmo sangue da gente. Logo, o laço de parentesco, tá bom? Família, ela gera também aquilo que eles chamam de relação de dominação. Quem manda, quem obedece. Principalmente daquilo que nós chamamos de família patriarcal, que nós vamos já já discutir o que é isso, tá bom? Ora, na família nós vamos perceber também relações sociais, relações econômicas. Quem nunca pediu dinheiro emprestado para alguém da família, né? E, sobretudo, a relação afetiva, que é aquilo que mais aproxima a todos, né? A relação afetiva. Nós, cristãos ocidentais, sempre nos unimos com a família, né? Antes dessa pandemia, claro, nós tínhamos sempre a união, como os almoços de domingo, churrasco na casa de um parente, as ceias de Natal, Réveillon na casa de alguém. Tudo isso é motivo dessa aproximação e dessa afetividade. Mas também tem alguém que aparece como sendo extensão de nossa família, que não é parente, né? Mas que nos deu um certo laço de afetividade. É quem? Amigos. Tem determinados amigos que são muito mais do que parentes, né? E tem também aquelas pessoas que às vezes cuidou de você quando você era criança, às vezes aquela família mais abastada que tem mais dinheiro, quando vão trabalhar, deixa os filhos aos cuidados de uma babá e essa babá adquire esse sentimento de afetividade, essas crianças começam a chamar essa babá de tia, e esse vínculo tão cedo se desconstrói. Então isso é o que nós chamamos de a extensão familiar que acontece muito, né, na sociedade atual, sobretudo a sociedade brasileira. Tá bom, gente? Então é importante a gente entender a família como sendo uma instituição social. O que é essa instituição social? Para Emily Durkheim, que é esse cidadão que está aí logo à sua esquerda, né? Esse cidadão carequinha, Emily Durkheim vai dizer que instituição social é o núcleo que transmite valores, tradições e culturas, né? A família, ela é um espaço onde você tem valores como respeito, a boa educação, você tem a tradição familiar e a cultura, né? Mas quem primeiramente vai começar a estudar essa mudança da família, do comportamento da família, é um sociólogo chamado Pierre Bourdieu. Esse cidadão que está logo aí abaixo à direita, né? Esse cara novinho aí, com esse terno preto e essa gravatinha preta também com a camisa branca, né? Então vejam bem, são esses caras que nós vamos tentar entender a partir de agora, né? A família se torna instituição quando as regras são colocadas em prática, o que diz o Pierre Bourdieu. Ah, professor, quer dizer então quando a regra não é colocada em prática, quando ninguém obedece ninguém na família, ela não é família? Bem, eu não estou querendo dizer isso. Eu estou querendo só afirmar
que o Pierre Bourdieu diz que quando a regra ela é seguida e colocada em prática na família, essa família se torna uma instituição que tem que ter regra, de fato tem que ter regra. Tem que ter aquele que dá o norte, aquele que diz como é que tem que ser feito e aquele que vai obedecer. A experiência do que manda é que vai dizer se é certo e se é errado. Nem sempre ele está certo, nem sempre está errado. Mas geralmente o poder de comando é aquela pessoa que está acima de todos, ou seja, o chefe da família, que nós chamamos de patriarcalismo familiar, ou seja, é onde o pai manda, quem manda é o pai, daí porque chamamos de patriarcal, tá bom, gente? Bem, além disso, Emile Durkheim vai dizer que além da família como instituição social, também vai funcionar escola e religião. Ele vai dizer que quando a família é bem estruturada, quando a escola lhe transmite valores humanos e quando a religião lhe dá um norte cristão, um norte com teu Deus, ele diz que daí resulta um bom cidadão, né? Porém, ele vai dizer que quando essas três instituições falham, daí não sai um cidadão, daí sai o quê? Um bandido. Bem, ele vai também dizer que dentro da socialização familiar nós vamos ter dois momentos. Aqui que nós chamamos de socialização primária, onde você tem um núcleo e um princípio de aprendizagem na sua infância, quando a criança dá os primeiros passos, quando ela aprende a dizer pai e mãe, quando essa criança começa a caminhar, quando essa criança começa a balbuciar as primeiras palavras, como eu já disse, quando essa criança aprende como é que se faz xixi no vaso sanitário. Esse é o que nós chamamos de socialização primária. Essa socialização primária acontece no princípio, lá na infância. E aí, gente, nós vamos ter depois a socialização secundária. O que é isso? É o processo de novas aprendizagens. É um processo contínuo que carrega para o resto de nossas vidas, porque todo dia a gente está aprendendo coisas novas, quer queira ou quer não queiramos, né? É óbvio. Bem, a família patriarcal no Brasil. A família patriarcal quer dizer o seguinte: o homem é quem comanda. Daí vem o nome patriarcal, vem da palavra pai, né? Então a família patriarcal no Brasil, ela foi sentida muito como suas características no período colonial, no período da República e até os dias de hoje. Então, um cidadão aí chamado Gilberto Freire, que é esse cidadão que está aí, né, logo abaixo aí à sua direita, ele escreveu um livro chamado Casa Grande e Senzala, onde ele vai tentar entender como é que é as características dessa família no período que nós chamamos de período colonial no Brasil. O período colonial remonta ao século XVI, XVII e XVIII e até o século XIX, é bem verdade. Então, essa família, que eles chamam de família colonial, era muito corriqueiro, era até, eu diria, normal, entre aspas, homens ter filho fora do casamento. Os esposos ter filho fora do casamento. Por quê? Porque ele vai dizer o seguinte, que vai haver, é muito importante de entender que nesse momento vai ter as relações interétnicas. O que é isso, professor? Entendam. Muito escravo nós temos no Brasil. A partir do século XVI, 1534, primeiro carregamento de escravo do Brasil. A família portuguesa que aqui vivia. Quando o homem não queria sua esposa para suas relações sexuais, ele buscava quem? A escrava. É daí que nasce o filho bastardo. Aquele menino que vai ser filho do senhor, do dono da terra, chefe da fazenda, dono da fazenda, né? Com a escrava. Né? E muitos deles não vão ser nem sequer reconhecidos pelo pai. E a mãe, coitada, a mulher, a esposa dele, vai aceitar, né? Fazer o quê? Vai ter que aceitar. Né? Bem, e aí nós vamos tentar entender. Ora, e qual foi o papel dessa família na colonização do Brasil? Aí o próprio Gilberto Freire vai dizer o seguinte, que o papel vai ser a unidade produtiva, vai ser o capital que desbrava o solo, que vai instalar as fazendas, que vai comprar escravo, bois, ferramentas, vai ser a força social que vai se desdobrar politicamente para poder construir uma aristocracia social muito forte aqui na América do Sul, principalmente aqui no Brasil. Ou seja, não existia o Estado comandando no Brasil. Não existia a força deliberada de um rei que mandava aqui no Brasil, pelo menos até a chegada de Dom João VI em 1808. Então, neste período do século XVI e XVII, e sobretudo até o século XVIII, nós vamos ter, né, essa estrutura de família patriarcal aqui no Brasil, colonial,
para justamente fazer dessa terra uma terra produtiva, tá bom? E enriquecer, obviamente, este povo que aqui viveram primeiramente no Brasil, tá bom? Bem, depois que o Brasil torna-se república, a partir de 1889, você pergunta, muda muita coisa? Não, não muda muita coisa. Olha só o que vai acontecer a partir de agora, de 1889, quando surge o Brasil República, onde vai deixar de existir o Brasil colonial, o Brasil governado por o Dom João VI, por Dom Pedro I, Dom Pedro II, e aí nós vamos começar a ter agora a escolha do presidente, né? E aí, em 1889, a partir do dia 15 de novembro, o Brasil torna-se uma república, onde o Marechal Deodoro da Fonseca vai tomar de conta do Brasil, vai governar o Brasil. Primeiro presidente militar no Brasil, o primeiro presidente, né, no Brasil na época da República. E aí, o que vai mudar de fato? Nós vamos apenas observar que essa elite brasileira, que tem terra, que tem dinheiro, que tem fazendas, eles vão se juntar para unir fortunas. Né? Como, professor? É porque filho da elite vai casar com a filha da elite. Por quê? O objetivo não é dividir fortuna, mas aumentar. Por isso que existia muito casamentos arranjados entre filho de fazendeiro e filha de fazendeira. Fazendeiro, entendeu? Filho e filha juntavam-se para poder casar e quando os pais morriam, eles juntavam a sua riqueza, fazer aumentar. Até hoje é assim, gente. A gente percebe isso no mundo atual. Dificilmente você vê uma mulher rica casar com um homem pobre. Dificilmente você vê um homem rico casar com uma mulher pobre. Tá bom? Bem, também nós percebemos aí as relações, estamos chamando de relações de compadrio. O que é isso, professor? É cada vez mais importante entender que rico, quando casa com a mulher rica e tem o seu filho, ele não vai dar para um pobre ser padrinho. Né? Geralmente ele vai dar para um rico também, para um irmão que também tem dinheiro, para um colega, para um amigo que tem dinheiro, porque eles não têm o interesse de estar se misturando as classes sociais. É como se eles criassem uma espécie de casta, né? Um tipo de sociedade à parte, onde eles pudessem ser os poderosos, se dividindo e sobressaindo e se afastando da classe menos abastada. Tá bom? Bem, a partir de 1930, nós vamos entender aqui no Brasil também as famílias que vão governar o Brasil. São famílias oligárquicas. O que é isso, professor? O poder vai se concentrar na mão dessas famílias. Já existia o tradicional coronelismo no Brasil, mas nós vamos ter também agora, né, a percepção de que quem vai comandar o Brasil vai ser um grupo de famílias pequeno, onde vão concentrar o poder na mão dessas pessoas, tá bom? Bem, nós vamos tentar agora entender como é que a família ela torna-se um núcleo de reprodução social, um espaço de reprodução social. É importante a gente entender dois aspectos aqui. As mudanças. Quando é que começa a haver as mudanças de comportamento na família do Brasil? É importante você lembrar que em 1870 o Brasil já recebia os primeiros imigrantes. Quem são os imigrantes? As pessoas que vieram de fora para vir morar no Brasil. Né? A elite brasileira dizia que era necessário embranquecer o Brasil, que o Brasil tinha muito índio e muito negro, né? E muita negra. E aí o que eles queriam? Eles queriam embranquecer o Brasil. Para eles era necessário trazer europeus para cá. Então eles traziam para cá italianos, trouxeram também alemães e também trouxeram alguns japoneses. Neste período, gente, é importante entender que tanto o Japão quanto a Alemanha, como também a Itália, estão em processo de guerra. Itália e Alemanha em processo de unificação e o Japão também lutando lá. E aí vai haver a fuga de muita gente desses países para cá, para o Brasil, atraídos pelo governo, que diziam que ia dar terras para eles poderem plantar. E aí, gente, quando esse povo chega aqui no Brasil, eles vão trabalhar em lavoura de café em São Paulo, eles vão se mudar para a região de Porto Alegre, ou a região do Rio Grande do Sul, do Paraná e de Santa Catarina, e lá eles vão trazer consigo as suas tradições. E aí nós vamos começar a perceber que vai haver algumas mudanças. Nós vamos tentar entender pela primeira vez como é que é a tradição europeia e também asiática aqui no Brasil, tá bom? Um outro aspecto também é quando chega o século XX. Século XX, ano 1901 até o ano 2000. Neste período é importante entender que o Brasil, já a partir de 1910, começa a ter aquilo que nós chamamos de industrialização. Embora incipiente,
mas ela começa a ter a sua industrialização, cada vez mais crescente. É tão tal que em 1917 o São Paulo vai explodir, né? Com vários movimentos do operariado lutando, né, por melhorias, né? E vai acontecer em vários momentos, né, no Brasil, essa luta, né, por melhoria, né, na vida do operariado brasileiro. Então a gente tem que entender outro aspecto também aí, o aspecto da mudança dos hábitos da família brasileira. Porque homem e mulher agora vão sair para trabalhar, sobretudo agora, ultimamente está sendo assim. Homem e mulher saem para trabalhar. Quem trabalha? E quem cuida das crianças? Aí é nesse momento que tem um papel fundamental aqui na família. Nós vamos ter agora aqui, vamos sentir isso muito quando pessoas vai ficar tomando de conta dos filhos, dos pais que estão trabalhando fora. É bem aí que entra até uma frase daquele rapper brasileiro Gabriel Pensador, que ele disse que atualmente, devido às atribulações da modernidade, pai e mãe que saem para trabalhar e filhos sendo tomados de conta pela babá, ele vai dizer que nós vamos ter um grande número de filhos que vão estar órfãos de pais vivos. Olha como isso é forte, né? Muito forte. Faz parte das mudanças que nós estamos tendo e percebendo isso no mundo. Tá bom? Bem, as ciências sociais observam a família. Bem, um cara chamado Claude Lévi-Strauss, que é um francês, ele está logo aí abaixo, à sua direita, né? Esse carequinha aí de óculos. O Claude Lévi-Strauss ele vai dizer o seguinte, olha, ele vai analisar o comportamento da família no continente americano, tanto nos Estados Unidos como também aqui na América do Sul. Ele vai analisar o comportamento indígena desse povo. Como é que as tribos lidavam com essa relação familiar. Ele dizia que era permitido em algumas tribos casamento entre primos, outras não, né? Mas ele também vai mais além, ele vai analisar também como é que é a relação familiar na Papua Nova Guiné, um pequeno país que fica lá na África. Como é que é essa relação? Ele vai dizer aquela relação de desapego. Quando morre um membro da família, né, na Papua Nova Guiné, eles fazem ali uma festa, eles têm um ritual funerário, né? Aí a pessoa, pronto, ali eles desapegam logo. Não vai ter mais choro, não vai ter sentimento de saudade. Para eles, com a morte é rompido todo qualquer laço. Para nós que somos ocidentais é diferente. Quando morre alguém de nossos familiares, a gente faz o velório, a gente vela o corpo, a gente sepulta. Com o 7º dia, 7 dias tem a missa de 7º dia. Com um mês tem a missa de um mês, com um ano tem a missa de um ano, e depois é que começa aquela sessão de desapego. Mas mesmo assim fica a saudade maltratando as pessoas que ficam para aqueles que se foram. Então, para nós ocidentais, nós somos mais apegados aos sentimentos. Enquanto que ele estuda que na Papua Nova Guiné é diferente. Lá, esse laço é rompido drasticamente com a morte. Veja como é interessante, né, os costumes desse povo da região da África, da Papua Nova Guiné. Bem, aí a família em tradição. O que é que ele está dizendo com isso, professor? Ele está querendo dizer o seguinte, olha, a família começa a mudar a partir da Revolução Industrial. Todo mundo sabe disso. Com a Revolução Industrial vai gerar o trabalho. Gerando o trabalho, nós vamos ter homens e mulheres trabalhando em fábricas, o que vai gerar menos filhos. É o que nós chamamos de fatores demográficos. Vai diminuir a quantidade de filhos, né? Atualmente, no Brasil e no mundo, nós vamos ter, claro, as famílias monoparentais, é cada vez mais rotineiro, cada vez mais perceptível. E o que é essas famílias monoparentais? É quando somente o pai ou somente a mãe toma de conta desses filhos. Às vezes o pai e a mãe se separam e os filhos ficam com quem? Ou fica com a mãe ou fica com o pai. E nós sabemos que a maioria das vezes os filhos ficam com a mãe. E muitos dos pais irresponsáveis vaza do mundo, abandona a família, ou então, de vez em quando, que vai visitar os filhos e olhe lá, tá bom? Pois muito bem. E aí, com isso, a gente percebe que está aumentando o número de mulheres chefes de família. Tem até um estudo que diz que de 1998 até 2009, 35,7% nós tínhamos de mulheres que comandavam famílias. Hoje nós temos um estudo até 2019 que 49,3% das mulheres estão comandando famílias no Brasil, ou seja, pouco mais de 50%.
né? Aliás, já chegando aos 50%, né? Se os estudos mais aprofundados forem feitos agora, era para ser feito, mas devido à pandemia não vai acontecer, o IBGE talvez iria trazer agora para nós, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, números mais exatos do que de fato está acontecendo na atualidade, principalmente aqui do Brasil. Mas isso é sentido no mundo todo. Mas isso não é novidade, mulher ser chefe de família. Sabe por quê? Porque no período da patriarcal brasileiro, do período lá das nossas tradições, do início da nossa colonização, já existia também no período colonial brasileiro, a mulher, quando o marido morria, a mulher tomava de conta da família. Ela tomava de conta da fazenda, tomava de conta dos negócios do marido, e isso não era novidade não, tá bom? Só que hoje, claro, cada vez mais corriqueiro, mais perceptível na nossa sociedade, tá bom? Percebemos também hoje o número de diminuição do número de filhos, principalmente pelos cristãos ocidentais. Nós, cristãos ocidentais, estamos tendo 1,6 filhos por casal, enquanto que os muçulmanos, por exemplo, gente, está tendo 8 filhos por casal, certo? Então isso é perceptível também com os estudos que está sendo feito na atualidade. Outra coisa também que a gente consegue perceber é o avanço das mulheres naquilo que nós chamamos de feminismo, as mulheres lutando pelo seu espaço e lutando para ter seus direitos igual dos homens. E nós estamos percebendo também uma outra coisa, é a adoção de crianças por casais homossexuais. Tanto 2 homens homossexuais, quanto 2 mulheres homossexuais. É cada vez mais corriqueiro nós presenciarmos e vermos, sendo noticiado o tempo todo, que está sendo adotado crianças por esse tipo de casal. Isso é uma flexibilização, inclusive da lei, reconhecido pelo próprio STF, o Supremo Tribunal Federal do Brasil, que também já legisla dizendo isso, que é possível sim 2 homens e 2 mulheres criarem seus filhos, tá bom? Adotarem crianças, se assim o quiserem. Bem, gente, isso são as mudanças que estão acontecendo no mundo hoje, né? E que daqui a algum tempo será explicado outras novas mudanças, tá bom? Obrigado pela atenção, espero que vocês tenham compreendido a nossa aula de hoje, tá bom? Um abraço e até a próxima oportunidade.